boa noite, meus caros alunos e alunas inscritos na disciplina Direito Penal 2. Está começando mais uma aula da nossa disciplina nesta noite, do dia 27 de agosto de 2018. Na noite de hoje, nós abordaremos, no princípio da nossa exposição, um tema particularmente interessante, um tema relativo à questão da emoção e da paixão, pessoal. O artigo 28 do Código Penal Brasileiro, no seu inciso 1º, fala que não excluem a imputabilidade penal, a emoção e a paixão. Primeiramente, nós temos de fazer algumas considerações iniciais acerca dos critérios, dos conceitos, melhor dizendo, de emoção e paixão à luz do direito penal brasileiro. Primeiramente, gente, eis que o legislador penal entendeu que as perturbações dos sentidos, as perturbações da inteligência abstrata do indivíduo, não afastam a imputabilidade. O indivíduo, nada obstante encontrar-se sob influência ou domínio de emoção, ele continua respondendo criminalmente. Contudo, é preciso que a gente diferencie o que vem a ser emoção e paixão. Antigamente, quando do Código Penal de 1890, que antecedeu esse nosso Código de 1940, a perturbação dos sentidos e da inteligência do indivíduo afastava a culpabilidade. Por esse motivo, era muito frequente que pessoas autoras de crimes passionais, notadamente de homicídios, viessem a ser absolvidas, inclusive sob a alegação da legítima defesa da honra. O que, obviamente, não mais se admite. O Código Penal, em 1940, o Código Penal vigente, com as reformas sofridas em 1984, determina que emoção e paixão não excluem a imputabilidade penal. Aqui, o nosso legislador adotou um critério legal ao dispor taxativamente que esses dois estágios de comprometimento, esses dois níveis, esses dois estados de ânimo, eles não elidem a responsabilidade penal. Não impedem que o indivíduo seja apontado como imputável e que, portanto, sendo a imputabilidade um dos elementos inerentes à culpabilidade, que subsista a culpabilidade do indivíduo. Essa opção legislativa feita pelo legislador penal brasileiro, contudo, é alvo de severas críticas por parte da doutrina nacional e alienígena, inclusive. Existe um entendimento de parte da doutrina que ele interpreta a questão no sentido de que a alteração, a perturbação do estado de ânimo, ela deva ser no tocante à presença ou não da imputabilidade, portanto, da culpabilidade, ela deva ser sopesada pelo magistrado diante do caso concreto. Por quê? Porque em determinadas situações, o indivíduo pode estar tomado por emoções tão violentas que esse comprometimento acabe, muitas vezes, fazendo com que o indivíduo, momentaneamente, venha a perder o domínio de si mesmo. Consequentemente, venha a cometer ilícitos que não cometeria se não estivesse tomado por esse surto de raiva, esse surto de cólera, entendeu? Essa perda do seu autocontrole, do seu autodomínio, levado a um paroxismo tamanho
que o indivíduo viesse mesmo a não saber nem o que estava fazendo, certo? Quando, por exemplo, se apercebesse diante da honra ultrajada, diante da dignidade ferida, diante de uma grave provocação que viesse a induzir-lhe a prática de atos que jamais faria se estivesse de sangue frio, se não estivesse sob o domínio da emoção e da paixão. Mas eu disse às senhoras e aos senhores que seria necessário, para compreendermos o tema, nos debruçarmos acerca dos conceitos e das distinções inerentes a esses dois estados de ânimo diferentes, a emoção e a paixão. A emoção e a paixão são perturbações inerentes à psique humana. São perturbações relativas ao psicológico do ser humano. A grande diferença entre ambas é que a emoção, ela consiste num estado efetivo que acarreta, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista das emoções, um abalo transitório, uma perturbação momentânea do equilíbrio psíquico do indivíduo. Exemplos de emoções: o medo, a ira, a alegria, a euforia, são exemplos de emoções, né? A ansiedade, o desejo sexual, o prazer erótico, né? O constrangimento, a vergonha, são situações transitórias, são situações momentâneas, né? A paixão não, a paixão pode ser conceituada como uma emoção mais intensa e, portanto, duradoura, né? A paixão trata-se de uma perturbação duradoura dos sentidos, como, por exemplo, o ódio, como, por exemplo, o amor, como, por exemplo, a avareza, a cobiça, a inveja, certo? O ciúme, a vingança. Enquanto que nas emoções você tem um comprometimento psíquico transitório, nas paixões, esse comprometimento da psique humana é contínuo, é duradouro, é de intensidade maior, certo? A paixão, portanto, pode ser definida como uma emoção mais intensa, né? O fanatismo político ou religioso é uma demonstração de paixão. O ciúme mortal, o ódio capital, o ódio que faz com que o indivíduo tome outro como seu inimigo capital, são exemplos claros de paixões. A emoção é aquele estado momentâneo. A paixão não. A paixão é uma emoção mais intensa, né? E do ponto de vista do direito penal, qual é, no presente estágio da história do direito penal brasileiro, a influência da emoção e da paixão? No tocante à imputabilidade, nenhuma. O indivíduo continua sendo imputável e, portanto, continua sendo dotado de culpabilidade. Certo? Essa foi a opção feita pelo legislador penal brasileiro, apesar dessa opção não estar a salvo de críticas doutrinárias. Parte da doutrina entende que deveria ter se concedido ao hermeneuta, ao magistrado, um nível maior de discricionariedade no tocante à apreciação de cada situação em face a esse ou aquele caso concreto. E não, como fez o nosso legislador penal, estatuir expressamente que emoção e paixão não exclui a imputabilidade, nos termos do que reza o artigo 28. Né? Muito bem. Por essa opção feita pelo legislador penal brasileiro, a emoção e a paixão, ainda que grave intensidade, imensa intensidade, não excluem a imputabilidade penal. Contudo, e eu peço a vocês que prestem bastante atenção,
o Código Penal, ainda que implicitamente, concebeu possibilidades diferentes, que são verdadeiras exceções a essa regra geral do artigo 28, em seu inciso 1º. A primeira delas, a coação moral irresistível. É claro que a coação moral irresistível, em razão da própria inexigibilidade de conduta diversa, trata-se de uma situação em que o indivíduo, estando num estado de ânimo alterado por uma emoção ou por uma paixão, como, por exemplo, pelo amor a uma pessoa querida, que o agente ameace matar se ele não participar com ele de uma prática delituosa. Como, por exemplo, um fundado receio de ver-se vítima de um crime, de um homicídio, por exemplo, se não concordar em participar de um delito com um determinado indivíduo. Nessas situações, em face à flagrante inexigibilidade de conduta diversa, lembra-se, né? A culpabilidade, ela está sedimentada na questão da imputabilidade, né? Mas também encontra-se alicerçada na exigibilidade de conduta diversa e também na potencial consciência da ilicitude, né? Nessas situações, excepcionalmente, nessas situações de coação moral irresistível, há uma derrogação a essa regra geral de que emoção e paixão não afastam a imputabilidade. Certo? Muito bem. Existe outra exceção também. Há determinadas situações em que o indivíduo encontra-se num estado patológico momentâneo, certo? Que se configuram como verdadeiras hipóteses de doença mental. Certo? O indivíduo induzido de tal maneira pela essa perturbação psicológica do seu estado emocional, vem a agir como se estivesse efetivamente doente, certo? Essa emoção e essa paixão patológicas são condições de absoluta anormalidade, são situações em que a emoção ou a paixão são capazes de retirar do indivíduo o grau de discernimento, o grau de entendimento acerca do caráter ilícito de sua conduta. De modo que nós podemos dizer que a situação prevista em abstrato pelo inciso 1º do artigo 28 do Código Penal trata de perturbações referentes à normalidade do indivíduo, trata-se de situações de emoção ou paixão que são incapazes de retirar a capacidade de discernimento do indivíduo. Ou seja, são situações de raiva ou ainda que de ódio, mas que não privam o indivíduo da sua capacidade de discernimento, ou seja, da sua possibilidade de entender o caráter ilícito da conduta e de manifestar-se de acordo com esse entendimento razoável, né? Entretanto, há situações em que a emoção ou a paixão comprometem de tal maneira o discernimento, o entendimento, a racionalidade do indivíduo, que configuram verdadeiros estados mórbidos, estados patológicos, certo? São verdadeiros estados de psicose, portanto, tratam-se verdadeiramente de situações em que a privação dos sentidos é tamanha que esse estado é indicativo de uma doença mental. Logo, se for comprovado que o indivíduo, comprovado obviamente através de perícia médica, né? Através de perícia feita pelo profissional competente, que é o médico psiquiatra, né?
Se for comprovado pericialmente a situação de que o indivíduo encontra-se num estado tamanho de privação dos sentidos, certo? Dar-se-á, nos termos do artigo 26, um verdadeiro caso de inimputabilidade. Ainda que essa inimputabilidade refira-se a um estado momentâneo, certo? Ou ainda, no mínimo, a uma situação de semi-imputabilidade, nos termos do parágrafo único do artigo 26. Certo? Quando o indivíduo tem um nível de comprometimento tamanho que a sua imputabilidade seja restrita. Ele é um semi-imputável, ainda que momentaneamente. Ainda que ele não seja um doente mental. Mas aquela emoção, aquela paixão, assumir uma proporção doentia, patológica, mórbida, tamanha, capaz de retirar-lhe a capacidade de entendimento, a capacidade de entender o caráter ilícito da sua conduta e de manifestar-se conforme esse entendimento. Certo? São situações que diferem da situação que fora prevista em abstrato pelo legislador penal quando do artigo 128, inciso 1º do Código. Certo? É interessante que a doutrina nos referencia várias espécies de emoção e paixão, certo? Existem emoções e paixões que elas são sociais. Exemplos de emoções e paixões sociais. Nós temos como exemplos de emoções sociais o carinho, o afeto, a admiração, o apreço. Como exemplos de paixões sociais, o amor, a paixão propriamente dita. Tratam-se de situações positivas do ponto de vista valorativo. São emoções e paixões que fazem com que os indivíduos aproximem-se uns dos outros, demonstrando empatia, demonstrando cumplicidade, afeto, certo? Como é o caso mais evidente das paixões, que é o amor. Né? Por outro lado, existem paixões e emoções que são antissociais. Por exemplo, o ódio. O ódio, evidentemente, é uma paixão antissocial, que serve para afastar as pessoas, certo? O ódio funciona como uma circunstância no tocante à dosimetria penal, uma circunstância judicial para aplicação da pena, de forma, inclusive, desfavorável. Um crime praticado exclusivamente pelo ódio, por exemplo, um crime praticado em desfavor da mulher como feminicídio, um crime praticado em desfavor de um membro da comunidade LGBT, exclusivamente pela LGBTfobia, pela homofobia, certo? Nesse sentido, o fato do indivíduo haver praticado o delito sob circunstâncias que denotem a presença de uma paixão antissocial como o ódio, deverá funcionar desfavoravelmente, deverá funcionar contra ele, quando da aplicação da dosimetria da pena. Né? Tendo em vista o desvalor social desse tipo de paixão. Certo? A doutrina nos fala ainda também de emoções astênicas e estênicas. O que são emoções astênicas? Emoções astênicas são justamente aquelas resultantes daquele que sofre de debilidade orgânica, gerando situações de medo, pavor, desespero, como as fobias, por exemplo. Certo? E existem emoções denominadas de estênicas, que são aquelas que decorrem da natureza daquelas pessoas que são vigorosas, fortes, emocionalmente ativas, certo? E provocam
provocando, portanto, situações de irritação, de cólera, de destempero verbal, de ira, certo? São chamadas emoções extênicas. É interessante a gente trazer aqui para essa aula sobre essa paixão algumas disposições especiais preconizadas pelo nosso Código Penal. Por exemplo, a linha C do inciso 3º do artigo 65 do Código, em sua parte final, ela diz que se o crime foi cometido sob influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima, a pena será atenuada. Ou seja, nos termos dessa parte final da linha C do inciso 3º do artigo 65 do Código, o crime praticado sob influência de grave emoção, provocada por ato injusto da vítima, sempre será atenuado. As atenuantes, gente, elas são sopesadas na segunda fase da dosimetria penal, certo? Quando se verificam, quando se apreciam a presença de eventuais agravantes e atenuantes, né? Circunstâncias que podem agravar e que podem atenuar a sanção penal, certo? Aqui, nesse sentido, se o crime foi praticado sob influência de violenta emoção, preste atenção nesse termo, influência de violenta emoção, certo? A sanção penal sempre será atenuada pela presença dessa atenuante genérica. Por que atenuante genérica? Porque está na parte geral do Código, certo? Sempre que vocês ouvirem atenuante genérica, agravante genérica, está na parte geral do Código, genérica no sentido de que se refere, se refere a todos os tipos penais, tanto os constantes no Código, quanto os que não estejam no Código, certo? Em outras leis de natureza penal, certo? Vamos lá. Sempre que o crime for praticado sob influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima, a pena será atenuada, certo? Por sua vez, nós temos lá no parágrafo 1º do artigo 121 do Código Penal, e lá no parágrafo 4º do artigo 129 do Código Penal, respectivamente os crimes de homicídio privilegiado e lesão corporal privilegiada, as situações hipoteticamente previstas nas quais o indivíduo agindo não sob influência, eu mandei vocês prestarem atenção no termo influência, mas sob domínio de violenta emoção, após injusta provocação da vítima, certo? Isso importará uma verdadeira espécie de crime privilegiado. O que significa esse privilégio? É o seguinte, o homicídio, quando praticado, e tem duas situações, tanto o homicídio quanto a lesão corporal. E aí nós não temos a figura de atenuantes, nós temos a figura do privilégio. Homicídio privilegiado ou lesão corporal privilegiada, respectivamente. Parágrafo 1º do artigo 121 e parágrafo 4º do artigo 129, certo? Nessas situações, o agente incorre na conduta criminosa sob domínio de violenta emoção, certo? Inclusive, existem duas situações, tanto sob domínio de violenta emoção, quanto por relevante motivo social ou moral. O relevante motivo social é aquele que se direciona à coletividade como um todo. Por exemplo, o agente que mata um notório estuprador de crianças, o agente que mata um indivíduo, um político notoriamente corrupto, certo? Um notório homicida, um serial killer, certo? Tem até uma série, né? Dexter, né? Que é o serial killer que mata serial killers. O indivíduo que age nesse sentido, ele age por motivo de relevante valor social. Ele comete o crime, mas a sanção penal é abrandada significativamente, tendo em vista ele incorrer no privilégio,
certo? A outra situação do privilégio é justamente quando o agente, sim, e tem quando por motivo de relevante valor pessoal, quando, por exemplo, o pai mata o estuprador da filha, certo? Obviamente que isso não é excludente de culpabilidade nem de antijuridicidade, certo? Mas o indivíduo que age dessa maneira incorre numa forma privilegiada do delito de homicídio. Nessas situações que eu falei, essa situação do parágrafo 1º do artigo 121 e do parágrafo 4º do artigo 129, respectivamente, homicídio privilegiado e lesão corporal privilegiada, o agente que incorre no crime de homicídio ou lesão corporal sob o domínio de violenta emoção, após injusta provocação da vítima, responderá de forma privilegiada. E aqui nós temos uma verdadeira causa especial de diminuição de pena, certo? Quando o indivíduo pratica o crime sob domínio de violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima. Vocês entenderam a diferença? Na atenuante genérica do artigo 65, inciso 3º, a linha C, parte final, nós temos o indivíduo agindo sob influência de grave emoção, certo? Influência de violenta emoção após ato injusto provocado pela vítima, certo? Nessa situação do homicídio privilegiado e da lesão corporal privilegiada, o indivíduo, ele não age sob mera influência, não. Ele age sob domínio de violenta emoção. Ele está tomado por ira, por ódio, por raiva, quando, por exemplo, ele recebe, e eu vou citar aqui um caso concreto no qual eu advoguei que eu aduzi como tese principal a legítima defesa, como tese subsidiária o homicídio privilegiado. O meu constituinte, ele era um pequeno proprietário rural na cidade onde ele morava, e todos os dias, antes de voltar para casa, do sítio, ele passava no barzinho e ele tomava uma cervejinha, uma cachaçinha. Num certo final de tarde desses, ele viu o proprietário do bar arrastando um amigo dele pela camisa. E ele foi admoestá-lo, foi interpelá-lo. Rapaz, não faço não. Se o cara de negócio de conta, eu pago. E o dono do bar o esbofeteou no rosto. Uma das demonstrações, inclusive isso constitui um crime de injúria real, né? Uma das demonstrações de maior desapreço, de respeito, desprestígio, menoscabo a alguém, é dar um tapa no rosto. Especialmente num homem, numa sociedade machista e conservadora como a nossa. Especialmente num homem, numa sociedade machista e conservadora como a nossa, num estado conservador como o Rio Grande do Norte e numa região conservadora como a região oeste, onde aconteceu esse crime. E, além disso, esse cidadão, ele fez menção que estava armado. Meu constituinte subiu na moto, voltou até o sítio e veio com uma calibre 12 na mão. E aí? O proprietário do estabelecimento foi sacar o revólver, meu cliente atirou primeiro. Nós alegamos como tese principal, que restou inclusive vitoriosa, a legítima defesa. Meu cliente teria agido em legítima defesa. Mas como tese subsidiária, se por acaso o conselho de sentença não entendesse pela presença da excludente de antijuridicidade da legítima defesa, ao menos que ele respondesse pelo crime do parágrafo 1º do artigo 121, o delito de homicídio privilegiado, certo? Por quê? Porque ele teria sido provocado pela vítima, certo? Outro exemplo, também num caso concreto no qual eu advoguei. O sujeito chegou em casa, interessante, esse meu constituinte, ele trabalhava com carne. O pai dele tinha uma propriedade rural e ele trabalhava com gado. Vendia e comprava gado do pai e de outros proprietários. Um belo dia, ele se encontrava no estado de Pernambuco, vendendo gado, o pessoal daqui do Siridó,
e ele recebeu uma ligação do vizinho dizendo que a esposa encontrava-se tendo um caso com um cidadão que eles iriam se encontrar naquela noite. Ele veio de Recife para cá, que dá 420 quilômetros em menos de 4 horas. Chegou, os flagrou no leito conjugal, em plena prática da conjunção carnal. O meu constituinte esfaqueou a ambos, as facas de cortar carne imensas, com o detalhe cruel que ele castrou o indivíduo que estava tendo relações com a esposa dele, o pé de lã, como se diz no jargão popular, né? O urso. E castrou. Ele foi denunciado por homicídio, por tentativa de homicídio, por dupla tentativa de homicídio. E as teses que nós alegamos foram desclassificação para lesão corporal de natureza gravíssima, no caso do rapaz, e lesão corporal de natureza grave, no caso da mulher, ou subsidiariamente a tese do homicídio privilegiado. Com relação ao crime do rapaz, ele não foi a júri. Foi levado para o juízo monocrático. Ele não foi a júri, porque houve a desclassificação para a lesão corporal gravíssima. Entendeu? Porque verificou-se que o ânimo dele não era matá-lo, era simplesmente castrar. No tocante a ela, ele foi a júri por tentativa de homicídio e nós conseguimos êxito na tese de tentativa de homicídio privilegiado. Por quê? Para um pai de família, para um homem, ou uma mulher que seja, ver o seu companheiro ou a sua companheira no leito conjugal com outra pessoa, consiste, logicamente, numa injusta provocação. Certo? Embora não haja lesão a direitos do ponto de vista do direito penal. Porque o adultério não é mais crime no Brasil já há bastante tempo. Certo? Entretanto, é indiscutível que é uma injusta provocação. E o indivíduo que se depara diante de uma cena dessas, logicamente, age sob domínio de violenta emoção. Certo? E a tese que nós alegamos, no tocante ao crime praticado com relação à moça, com relação à mulher dele, teria sido de que ele agiu, certo? Sob domínio de violenta emoção, após a injusta provocação da vítima. Agora, esse privilégio, ele tem que estar consubstanciado em dois aspectos fundamentais. Primeiro, tem que haver um nexo temporal mínimo, muito curto, de imediatidade. Entendeu? Tem que ser assim, não pode ser. Passaram-se alguns dias da provocação, passaram-se muitas horas. Tem que ser aquilo que realmente caracteriza o domínio de violenta emoção. O ódio imenso, a raiva completa, certo? Em razão dessa injusta provocação da vítima, certo? Parágrafo 1º do artigo 121 diz justamente isso. Se o agente comete o crime impelido por motivo... O que é impelido? É motivado por motivo de relevante valor social moral. Ou sob domínio de violenta emoção. O que é sob domínio? É completamente dominado. Logo em seguida, a injusta provocação da vítima, o juiz pode, e esse pode deve ser interpretado como deve, viu? Isso é um direito subjetivo do acusado. Reduzir a pena de 1/6 a 1/3. O pode aqui é no tocante à discricionariedade do magistrado, no tocante ao quantum, que vai de 1/6 a 1/3, da pena de homicídio simples, que é de 6 a 20 anos, certo? Só a título de curiosidade, esse rapaz pegou 4 anos, entendeu? E como ele tinha passado alguns meses preso, ele já saiu solto, saiu no regime aberto, entendeu? Porque de até 4 anos... A sanção penal, como a pena mínima para homicídio é 6 anos, e como foi tentativa, e como foi... Não, ele pegou 3 anos e pouco, não chegou nem a 4 anos.
entendeu? Um redutor do privilégio, ele pegou 3 anos e pouco, e aí ele, entendeu? Quanto ao delito do rapaz, o crime ainda não foi julgado, entendeu? Da lesão gravíssima, entendeu? Por incrível que pareça, o júri aconteceu antes do que o outro delito, porque foi desmembrado, entendeu? Foram desmembradas as acusações. Mas vocês entenderam o que significa esse privilégio e a diferença do privilégio para essa circunstância atenuante do artigo 65, inciso 3º, a linha C? A diferença é de grau, entendeu? A diferença é que o indivíduo que age sob domínio de violenta emoção, ele não sabe nem o que está fazendo. Ele perde inteiramente a sua racionalidade. E sob influência, não. Sob influência, essa emoção ou essa paixão, né? Aqui equivalem-se, compromete-lhe o discernimento, mas não a tal ponto, certo? Dele não saber nem o que está fazendo. Certo? A questão do homicídio passional. O primeiro Código Penal republicano, o Código Penal de 1890, ele tratava a questão da emoção e da paixão como sendo excludente de imputabilidade e, portanto, excludente de culpabilidade. Certo? Com base nesse raciocínio, o legislador penal de 1890, que foi o primeiro Código Penal republicano, com base nesse raciocínio do legislador penal de 1890, certo? Os criminosos passionais, eles eram comumente absolvidos sob o pretexto de que se encontravam na defesa do direito à honra, certo? Quando havia o flagrante de adultério, quando o indivíduo praticava o delito por elevado ciúme, certo? Em regra, impunha-se a absolvição, pela tese da legítima defesa da honra. Essa tese, após o advento do Código Penal de 1940, ela não tinha mais nenhuma razão de ser. Entretanto, ela continuava sendo levantada até o final dos anos 70, início dos anos 80, quando, inclusive, houve um caso muito rumoroso, o caso de uma socialite mineira chamada Ângela Diniz, que foi assassinada por seu namorado, o playboy Doca Street, era um playboy carioca, um milionário, e ele a matou porque ela era adepta do poliamor e queria continuar o relacionamento com ele, mas tendo outros homens. E ele, em razão disso, a matou. Esse crime aconteceu na praia de Búzios, lá no Rio de Janeiro, na comarca de Búzios. Existe, lá no Rio também tem uma praia chamada Búzios, só que lá é um município. Búzios daqui faz parte de Nisa Floresta. Interessante. Pirangi do norte é Parnamirim. Quando você atravessa a ponte, você está em Nisa Floresta, né? Pirangi do sul, Búzios, Pirambúzios, aquelas praias ali já são Nisa Floresta. Mas Búzios, lá do Rio, é um município. E esse caso foi um caso muito rumoroso, marca pequena, uma pequena cidade litorânea, 2 pessoas conhecidas e ricas, entendeu? E Doca Street, inclusive, foi advogado por Dr. Evandro Lins e Silva, que tinha sido ministro do Supremo e que foi um dos maiores criminalistas do país. E foi a primeira vez, assim, primeiro caso rumoroso em que essa tese, Doca Street foi condenado, né? Em que essa tese de legítima defesa da honra não foi acolhida. Hoje, nenhum criminalista sério adota essa tese absurda de legítima defesa da honra. Até porque a honra, indiscutivelmente, é um dos direitos da personalidade. Mas no sentido penal, a honra é um direito disponível. Por quê? Os crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação, são crimes de ação penal privada. A titularidade da ação penal é do próprio ofendido. Ele que constitui um advogado e entra na ação. Entendeu? Ou seja, é disponível. O direito à vida é absolutamente indisponível. Sob qualquer ótica. Num confronto de direitos, logicamente o direito à honra, maculada pelo homem traído, a mulher traída, não pode, de maneira alguma, sob uma análise, sob uma exegese essencialmente jurídico-penal, não pode, de jeito nenhum,
passar por cima do direito à vida. Honra nenhuma justifica o assassínio de um ser humano. Um homicídio não pode ser justificado pela defesa do direito à honra. Ainda que, inclusive, não há mais nem a criminalização do adultério no Brasil, do ponto de vista jurídico penal. Do ponto de vista civil, a pessoa que vá ajuizar uma ação indenizatória, dizendo que fricou, dizendo que levou chifre, ele quer ser ressarcido pelo prejuízo moral, pelo dano moral suportado, pela dor, pelo sofrimento psíquico imenso que teve, entendeu? Mas jamais é cabível, do ponto de vista jurídico penal, qualquer espécie de sanção contra o cônjuge adúltero. É um completo irrelevante penal. O que só robustece o completo absurdo do levantamento dessa tese de legítima defesa da honra. Coisa que hoje foi totalmente extirpada da praxis forense brasileira, não tem a menor razão de ser. Alegar-se na defesa de um homicida passional, certo? A legítima defesa da honra. Inclusive, o professor Kleber Mazon, ele faz uma citação muito interessante ao grande jurisconsulto Roberto Lira. Roberto Lira foi professor de Direito e promotor de Justiça, que era conhecido como o príncipe dos promotores. Né? Ele atuou no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e era notório promotor criminal e de júri, especificamente, um dos maiores tribunos do júri nesse país. Né? O pessoal compara muito Roberto Lira e Evandro Luiz e Silva. Evandro Luiz e Silva na defesa e Roberto Lira na acusação. E o professor Roberto Lira combatia veementemente essa questão da tese da legítima defesa da honra e combatia, inclusive, a expressão crime passional, certo? Ele dizia, o verdadeiro passional não mata. O amor é, por natureza e por finalidade, criador, fecundo, solidário, generoso. Ele é cliente das pretorias, das maternidades, dos lares, e não dos necrotérios, dos cemitérios, dos manicômios. O amor mesmo, jamais desceu ao banco dos réus. Para os fins da responsabilidade, a lei considera apenas o momento do crime. E nele, o que atua é o ódio. O amor não figura nas cifras da mortalidade, e sim nas da natalidade. Não tira, mas põe gente no mundo. Está nos berços e não nos túmulos. Linda citação que Kleber Mazon faz a Roberto Lira, que eu trouxe aqui para vocês. Certo? E é com essa citação tão lírica, tão poética, e o direito, além de tudo, a poesia também, que eu me despeço de todos e todas, desejando uma ótima noite e me despedindo até a próxima aula amanhã, se Deus assim nos permitir, onde estaremos tratando das implicações jurídico-penais do fenômeno da embriaguez. Um grande abraço, fiquem com Deus e uma boa noite a todos.